Amém. Então, meus caros irmãos e irmãs, todos que se encontram nesse santuário e outros tantos que também se encontram pelo coração assistindo ou nos ouvindo. Com os textos de hoje da Sagrada Escritura possam adentrar em vossas vidas, em seus corações, e encher a esperança perante todo o caminho de fé, perante as decepções, os sofrimentos, os aborrecimentos, perante o luto que muitos se encontram e outras pessoas que recuperam, evidentemente, a saúde e particular aqueles ou aquelas que, infelizmente, contraíram esse terrível mal. Aqui todos nós devemos continuar os cuidados, são tanto quanto importantes para juntos vencermos e chegarmos à vitória sobre todo esse mal que abateu sobre as nossas cabeças. E hoje, para o povo de fé, celebrar ou recordar aquela que é Senhora de todos os povos, de todas as nações e de todas as línguas, que se dignou a aparecer em Leiria, território em Portugal, e que há 104 anos falou e deixou para os seus ouvintes, para que assim pudemos seguir ensinamento esse do alto, por vindo do Deus o Altíssimo. E particularmente alguns devotos aqui, seja do setor Santa Rita, seja todos os fiéis de modo geral, que iniciam a novena em honra e dedicação por intermédio de Santa Rita de Cássia. Então, motivos estes para agradecermos, motivos que se encontram em vossos corações, seja eles quais forem, porém, uma dádiva que se eleva a Deus. Igualmente a mim, comemorando assim mais um ano de nascimento. E além do nascimento, os 9 meses de gestação no ventre da minha mama. Então, para nós, meus caros irmãos e irmãs, estando já do conhecimento de todos, esse cenário que, infelizmente, abateu sobre a humanidade por caprichos humanos, seja pelas grandes potências, não importa, todos nos tornamos vítimas, além daqueles que no mundo todo vieram falecer, e que de fato possam interceder por nós, que aqui continuamos esse caminho de fé. Por isso o texto da profecia que ouvimos de Isaías, quase já no final do seu ensinamento, ou do seu percurso realizado, Isaías então compreende sobre todo o seu esforço, sobre todo o seu sofrimento, sobre aqueles que ouviram e sobre aqueles que nada entenderam, mas os poucos que assim compreenderam estavam então com a alma alegre, agradecidos, gratos a Deus por tudo que Ele permitiu que acontecessem no seu caminhar. Nós também, ao longo deste caminho de fé,
caminho de família, caminho de comunidade, caminho de uma cidadania, né? Saudense, silveriense, brasileira, mineira, né? As decepções que podem acontecer, mas também, né, que as tristezas, os aborrecimentos, não sejam eles presentes ou maiores, pelo contrário, que aprendemos também na dor a agradecer a Deus. É isso que o final Isaías está agora grato a Deus, né? Primeiramente, ele pensava que todos iam converter-se ao ouvi-lo, quando ele então, porventura, falava de uma espera, do reino que estava para acontecer e de um caminho de conversão. Ele passou por atritos, teve obstáculos, pensou em desistir, teve desânimo, porém, seguiu, percorreu, foi adiante, mesmo não querendo, embora às vezes queria voltar, queria desistir, né? Perdeu um pouco que o objetivo no seu percurso, porém Deus foi fazendo com que ele então chegasse onde chegou, né? Deus também faz assim conosco, perante todas as dores, aflições, medos, angústias que o nosso coração se encontra ou recebe, né, diversas pessoas, diversas maneiras, por vários modos. Acontecimentos a que a nossa vida está diretamente ou não interligados, né? Porém, tudo isso também, né, as decepções, as lágrimas, os sofrimentos, não é para mostrar, né, a nossa perda, pelo contrário, para mostrar quem somos, que somos pequenos, somos frágeis, e às vezes isso tudo nos faz nos sentir menores. Porém, Deus está conosco. E aprendemos assim, Isaías aprendeu assim, com os desmotivos, com aquilo que ele teve que passar, teve que sofrer, porém, chegou a vitória, né? Então, meus caros irmãos, nós estamos neste percurso. Por isso o Salmo vem em resposta a todos nós, né? Para não perdermos perante as incertezas da vida. Não! Deus está conosco. É Deus o maior motivo. É Deus que nos chamou a estar aqui. Por quê? Porque pensou em cada um de nós antes que fôssemos gerados, antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Deus é e deve ser o primeiro. Então o Salmo eleva essa beleza divina, tão presente, tão próxima e tão minuciosa, com jeito carinhoso que é próprio de Deus, né? Que nos conduz, nos faz sermos elevados, porque Ele está no alto. Ele quer que nós estaremos com Ele. Por isso é Deus que nos prepara ao longo deste percurso, deste caminho. Por isso o pequeno evangelho que nós ouvimos é de São Lucas, não? Uma estrada com o Senhor, os discípulos, tantos ouvintes, né? Pessoas que igualmente foram curadas, né? E uma mulher, aqui não está
mencionando de forma alguma o nome, né? Mas uma mulher, ela receber benefícios, né? Agradeceu a Jesus. E agradeceu como? Agradeceu lembrando da mãe que havia gerado a ele. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, né? E a resposta de Jesus, alguém, porventura, podem correr o risco de pensar errado. Por que Jesus falou assim? Menosprezou a sua mãe? Aqui hoje, né, temos um grande memorial a ela com o título de Fátima, né? A palavra Fátima é hebraica. Por isso, Portugal é o único país da Europa que não sofreu nenhuma das duas guerras. Nem a Primeira Mundial, em 1914, 1918, e nem tampouco a Segunda, 1942 a 1946. Por que essa particular devoção? Inclusive, os mouros, os turcos, os judeus, né, têm uma afeição a Portugal, né, embora não tenha a crença católica, né, sobretudo existente em Portugal, porém, uma afeição desse nome hebraico estar lá, lembrando aquela que é a mãe para nós, o Salvador Jesus Cristo. Olha, então essa mulher olha para Jesus e agradece, né? Fala assim, que mãe que tu teve, né? Que vem, que ensinara, né? Gerou o Salvador. Porém, o Senhor, né, não está respondendo ela com falta de respeito, muito menos sem nenhuma educação, pelo contrário. Mas está dizendo, né? Mas é feliz também aqueles que ouvem a palavra do meu Pai. Porque a mãe foi feliz, porque ela é feliz, né? Aquela que gerou, que é a Nossa Senhora, né? Porque ela ouviu o Pai. Gerou a palavra do Pai. E permitiu que na sua vida, na sua existência livre, se despojou então para que a sombra do alto o envolvesse. Por isso, pôde ser a mãe do Salvador, pôde amamentá-lo, né? Pôde gerá-lo, porque gerou a Deus, quando antes mesmo ouviu e escutou. E quando a palavra ainda quer dizer sobre o ventre, quer dizer sobre os seios, né? Para falar do modo amável que Deus cuidou do nascer humano. E que para nós, né, sem exceções de nenhuma pessoa, o agradecimento a Deus, que ornou, sobretudo, né, a mulher, para que assim pudessem abrigar as vidas que ele pensou para existir. Então foi assim, né, que ele, no meio de Dom Silvério, tantas mães daquela época, né, Deus escolheu aquela que então pôde ser a minha mãe, né, a dar vida, né? Deu vida à minha mãe para posterior a mesma vida estender, como assim ele quis e realizou. Então que Deus nos ajude a sermos gratos a Ele, né? Que Deus me ajude a ser grato à minha mãe, que assim pôde, e deu sim, por 9 meses de gestação, e então a esse mundo
nessa pequena cidade de Dom Silvério, nesse sertão de Minas Gerais. Assim vinha o mundo, desde o pensamento de Deus, né, que assim o quis e assim o realizou plenamente. Que a Nossa Senhora, né, aqui os pastorinhos, né, na Cova da Leiria, 104 anos atrás, teve a graça de ouvir ela por várias vezes, que assim ele pediu e apareceu, né, no céu daquela localidade, né, aqueles pequenos e pobres pastorinhos, para fazer chegar ao mundo igual mensagem própria da vontade sublima de Deus, né? E que Ele então nos ajude cada vez mais a escutá-lo. E assim nos tornamos estes grandes mensageiros. Aos devotos de Santa Rita de Cássia, que inicia hoje a sua novena, né? Aqueles que se encontram em casa, né, nas localidades rurais e nos escutam, igualmente outros tantos, mundo afora, e sobretudo lá da paróquia a qual eu trabalho, em Arujá, né? Amigos, conhecidos, pessoas que estão ouvindo, escutando e assistindo essa solene liturgia eucarística. Ao Padre Grauber, que permitiu e abriu esse espaço no Santuário de Nossa Senhora, né? Igualmente os cumprimentos de fraternidade por essa benevolência. E a todos, né, muitíssimo obrigado, né, muitíssimo obrigado por mais esse momento juntos. Que Deus e que a nossa Mãe, né, interceda por cada um de nós nas suas aflições, em seus corações. Amém. Amém.